Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Flamengo assume a liderança aí do Brasileirão às 5 rodadas do fim. Vou passar todas as informações sobre o jogão Fluminense e Flamengo, onde assistir ao vivo, data, horário e local da partida, e sobre os desfalques do Flamengo aí. O Felipe Luiz falou alguma coisa se o Flamengo terá à disposição os jogadores que foram convocados e os que estão lesionados para este jogo muito importante contra o Fluminense aí. Passando todas as informações, portanto, então, Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo que se enfrentam quarta-feira, dia 19 de novembro de 2025, às 21h30, 9h30 da noite, horário de Brasília, no Maracanã, Rio de Janeiro. Trata-se do jogo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025 e onde assistir ao vivo a esta partida entre Fluminense e Flamengo nesta quarta-feira, 19 de novembro, o jogo terá a transmissão exclusiva do Premier, serviços de pay-per-view. Passando as informações sobre o Mengão, né? Portanto, então, galera, o Flamengo é líder do campeonato, né? 7 jogadores do Flamengo que foram convocados aí nesta data FIFA, será que eles jogam contra o Fluminense, este jogo de quarta-feira? Então o Flamengo que teve uma série de desfalques para enfrentar o Sport de Recife aí neste sábado, dia 15, pela 12ª rodada atrasada aí do Brasileirão. E além dos lesionados, aí 7 jogadores do Flamengo foram convocados nesta data FIFA. E após a vitória aí por 5-1, o técnico Felipe Luiz comentou sobre a utilização dos atletas aí contra o Fluminense, né? O Flamengo aí que fez os gols, né? Quem fez os gols do Flamengo foi a Luiz Araújo, um golaço de fora da área. Juninho, né? O Juninho desencantou, fez o gol de desempate, o Flamengo estava perdendo, até que teve 2 jogadores expulsos do Sport, né? E daí teve Bruno Henrique aos 63 minutos, depois Ayrton Lucas de pé direito, né? E no final aí o garoto da base aí do sub-20, né? Douglas Telles fez o 5º gol do Flamengo aí, colocando o placar final aí. Então o Flamengo aí que teve muitos desfalques, né? Para enfrentar o Sport. Então o Felipe Luiz falou sobre isso, né? Ele falou que não sabe que Carrascal joga na segunda-feira com a seleção da Colômbia. Então, ele falou que não tem meias de origem, e tem o Arrascaeta e Carrascal aí durante a semana. Então, ele fez alguns testes aí, optou por uma escalação que não foi boa, né? Só deu resultado após as expulsões aí, senão sei lá se o Flamengo conseguiria ganhar essa partida, né? Felipe Luiz aí treinou, montou uma equipe muito ruim. Então, ele falou assim, vamos ver as recuperações aí de Alan, de Pedro e de Jorginho, de todos os jogadores do departamento médico, né, que ainda não estão definidos se vão jogar o Fla-Flu. Então ele falou que acha difícil, né, no Fla-Flu, e difícil que os convocados cheguem em plena forma, mas alguns deles aí, ele falou que não tem dúvida que vão se colocar à disposição para ajudar. Então são jovens aí, vendo como eles chegam, vou tentar a melhor decisão. Então ele vai ser o que ele achar o que for melhor para enfrentar o Fluminense aí, né? Então, ele que não tem tido muitas boas escolhas aí, sempre tem começado aí com o time aquém, né? E depois com as substituições, aí com a entrada, o Everton Cebolinha foi o melhor jogador do Flamengo, né? Então, se não fosse o Cebolinha, aí o Flamengo talvez não teria feito esses 5 gols. Todas as jogadas do Flamengo partiram do Everton Cebolinha aí, jogando muito bem, né? E os jogadores convocados aí, então, foi inicialmente o Carlo Ancelotti convocou o Danilo e Alexandro para a seleção brasileira. Então, além disso, Arrascaeta, Varela e Matias Vinha se apresentaram ao Uruguai. Por fim, o Carrascal foi chamado pela Colômbia e o Gonçalo Plata está defendendo o Equador, né? Então, vale destacar ainda que o Flamengo pretende fretar um voo para ter os seguintes jogadores à disposição contra o Fluminense: o Varela, o Matias Vinha, que nunca joga também, né? O Arrascaeta, o Carrascal e o Plata. Isso porque os atletas irão atuar pelas suas seleções da América do Norte, que daí facilita o deslocamento, né? Então, enquanto isso, o Flamengo começa a pensar já no próximo jogo contra o Fluminense aí, né? Então, vamos passar aí as informações sobre os próximos 5 jogos de Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras que perdeu para o Santos, né, neste sábado, e o Flamengo assumiu a liderança, abriu 3 pontos de vantagem para o Palmeiras, né? Então, depois da vitória por 5-1 e a derrota aí, né, do Palmeiras, então o Flamengo chegou a 71 pontos, 3 a mais do que o vice-líder agora, Palmeiras, que tem 68. E as equipes
que jogaram nas rodadas adiadas, aí decidiu o Flamengo campeão simbólico do primeiro turno. Então os jogos que restam para o Flamengo até o final aí do Campeonato Brasileiro. Então Fluminense e Flamengo, que jogam no Maracanã aí no dia 19 de novembro. Daí, dia 22 de novembro, num sábado, né? Será Flamengo e Red Bull Bragantino no Maracanã. Depois o Flamengo sai contra o Atlético Mineiro e Flamengo na Arena MRV, no dia 25 de novembro. Daí o Flamengo joga em casa contra o Ceará, Flamengo e Ceará no Maracanã, dia 3 de dezembro. E para encerrar aí, Mirassol e Flamengo no Maião, no dia 7 de dezembro aí. E os jogos que restam aí para o Palmeiras, né? Atlético Mineiro e Palmeiras na Arena MRV, ainda não está definida a data, né? Então você veja bem aí que o Palmeiras aí está sendo facilitado aí, né, na tabela. Ainda não marcaram a data, por causa da data FIFA. Mas como é que o Flamengo joga? Também na quarta-feira, né? E Palmeiras e Fluminense daí no Allianz Parque, no dia 22 de novembro. Grêmio e Palmeiras na Arena do Grêmio, no dia 25 de novembro. Palmeiras e Vitória no Allianz Parque, dia 19 de novembro. E Ceará e Palmeiras no Castelão, no dia 7 de dezembro. Então esses são os jogos que restam aí para encerrar o Campeonato Brasileiro 2025. Aí são 5 jogos, 15 pontos em disputa aí, né? O Flamengo já abriu uma rodada aí de vantagem para o Palmeiras, né? Tem 3 pontos. Ganhando mais 4 jogos aí, está garantido, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.